Egun Mojoba. Epa Reoya! Este episódio foi originalmente postado como um vídeo no meu antigo canal do YouTube. A maioria dos brancos não dá crédito ao negro por ter bom senso o suficiente para enganá-los, ou coragem o suficiente. Essas são palavras de Malcolm X. Eu sou o Kurama, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quadro Negro, que é aquele quadro que eu reservo exclusivamente para falar sobre questões da cultura negra. E hoje, aliás, amanhã é o dia do Malcolm X, que é o seu aniversário, então é celebrado mundialmente o Malcolm X Day. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 68 curiosidades da infância do Malcolm X até o momento da sua prisão. Porque muita gente acaba sabendo mais sobre o Malcolm do momento que ele foi preso, se converteu ali à religião do Islã e depois virou aquele ativista que todo mundo conhece. Mas eu quero falar aqui das peripécias do pequeno Malcolm X. Primeira curiosidade sobre Malcolm X é que ele nasceu no dia 19 de maio de 1925 na cidade de Omaha. Ele era o 7º filho do seu pai, que já tinha outros 3, e o 4º filho da sua mãe, um casamento do seu pai. E galera, sua vida já foi marcada com violência antes dele nascer. Em uma noite, membros da Ku Klux Klan foram até a sua casa procurar o seu pai. Nessa época, sua mãe estava grávida dele. Seu pai era um pregador de ensinamentos de Marcus Garvey e parte da UNIA, que é Universal Negro Improvement Association, que pregava o orgulho negro e dizia que os negros deveriam voltar para a África, mas não uma forma de expulsão, mas para expulsar os brancos da África. E esse era o motivo da KKK estar atrás dele. Earl Little, o pai de Malcolm X, só tinha um olho. Isso é um fato curioso porque na biografia Malcolm fala que nem ele mesmo sabia que seu pai só tinha um olho. 4 dos seus tios, por parte de pai, foram brutalmente assassinados de forma violenta. 3 deles nas mãos de pessoas brancas. Malcolm era o filho de pele mais clara dos seus pais, e isso deixava a mãe dele bem nervosa, mas parecia que fazia com que o pai o favorecesse um pouquinho mais. Por querer ter um comércio, viver fora do distrito negro em Lansing, e por pregar a questão do orgulho negro, o pai de Malcolm começou a ser procurado por uma legião de racistas chamada The Black Legions. E o Black Legions e KKK são bem semelhantes, só que um usa os hobbies brancos e outro usando hobbies pretos. Aqui a fotinha dos dois idiotas. Isso aqui é bem pesada, porque é a primeira memória que o Malcolm diz que é a primeira memória vívida que ele tem. Em 1929, com apenas 4 anos, pequeno Malcolm viu sua casa ser incendiada por membros da Black Legion. Nessa época, sua mãe estava grávida da sua irmãzinha. Depois disso, seu pai construiu com suas próprias mãos uma casa de apenas 4 cômodos a mais ou menos 2 km do lado de fora da região central de Lansing. Desde criança, Malcolm X não conseguia acreditar na visão cristã de que Jesus era uma pessoa divina. Boa parte que sua família comia, eram ou plantado por eles ou criado por eles, como por exemplo, frangos. Seu pai costumava levar ele, enquanto criança, às reuniões da UNIA, o que ali já começou a formar um pouco o espírito militante que o Malcolm teria na sua vida adulta. E era o único filho que seu pai levava. As reuniões da UNIA sempre terminavam com os participantes dizendo em coro: "Levante, raça poderosa, você pode conquistar aquilo que quiser." Isso é muito forte na formação de uma criança. Malcolm tinha uma ótima estratégia para escapar das chineladas de sua mãe. Quando ela vinha para bater nele, o que ele fazia? Ele começava a berrar a plenos pulmões, porque ela ia ficar envergonhada dos vizinhos e acabava não batendo nele. Uma ótima estratégia que eu devia ter pensado nisso quando eu era criança. Uma das comidas favoritas de Malcolm na sua infância era frango. Na verdade, era a comida favorita de toda a família, que brigava bastante se poderiam ou não comer porco e coelho, que sua mãe dizia que não podia, e o pai que amava coelho. Mas o frango era a única refeição na família que era um consenso geral. Ele começou a frequentar a escola com 5 anos de idade, e para ganhar uma renda extra, sua família vendia coelhos que eles mesmos criavam para as pessoas brancas. De acordo com Malcolm, eles compravam mais por caridade do que por necessidade. Quando Malcolm tinha apenas 6 anos, seu pai foi assassinado pela The Black Legion. E foi tão pesado o atentado que o pai dele sofreu que um dos lados do crânio de Earl Little foi totalmente esmagado e seu corpo foi arrastado ao ponto de quase ser partido pela metade. Por causa da morte de seu pai, o dinheiro da família diminuiu bastante, o que fez com que a sua mãe tivesse que começar a cozinhar folhas de dente de leão,
fazendo com que aí Malcolm e sua família recebessem a alcunha de estarem comendo grama frita. Algumas vezes, quando pequenininho, Malcolm matava aula para ir até o centro da cidade de Lansing para roubar frutas, especificamente maçã, para ter mais do que comer. Malcolm X, desde novo, já era muito impaciente. Sua mãe se converteu ao adventismo do sétimo dia e levava os 5 filhos com ela para as reuniões. As crianças até que gostavam de das reuniões, porque sempre tinham bolos, biscoitos e outros pães para poder ficar comendo o tempo inteiro enquanto estavam lá. Sua mãe, Louise Little, em 1938, teve um colapso nervoso e, com isso, boa parte de seus filhos foram enviados para casas de adoção. Com apenas 12 anos, Malcolm já mostrava que ia ser uma pessoa muito esperta. Olha só, ele ia com a sua família adotiva caçar coelhos, e ele bolou uma estratégia que fazia com que no final do dia ele tinha sempre 3 ou 4 coelhos a mais do que sua família adotiva. No início da sua adolescência, Malcolm queria ser jogador de basquete, mas desistiu do caminho e tentou ser um boxeador. Com 13 anos, ele já era tão alto e conseguiu entrar na categoria peso galo. Ele pesava 58 quilos, e uma curiosidade além, essa categoria era para quem tinha 16 anos. Sua primeira luta foi contra um garoto branco chamado Bill Patterson e Malcolm perdeu a luta. Sua vergonha foi tão grande que Malcolm começou a se esconder das pessoas, evitar elas, principalmente seu irmão mais novo, Reginald, que ele sentia que tinha decepcionado porque era o irmão caçulinha dele. Ele treinou bastante depois dessa luta, voltou para a academia, desafiou Bill de novo e, mais uma vez, ele perdeu a luta. Com 13 anos, Malcolm foi expulso da escola e enviado para um reformatório, e por causa disso ele também trocou de família adotiva. Malcolm foi enviado para uma casa de jovens rebeldes, e lá, apenas lá, com 13 anos, Malcolm foi ter pela primeira vez um quarto só dele. Na adolescência, Malcolm era um péssimo dançarino, fato esse que mudou na sua vida adulta. Na escola reformatória, por ser negro, Malcolm tinha uma grande popularidade até. Ele dizia que ele era quase como um mascote, tanto da casa quanto da escola. Seu primeiro emprego foi lavando louças, que Malcolm ia após o horário da aula ter terminado. Na escola, suas matérias favoritas eram inglês e história. Na escola, Malcolm aprendeu tão pouco sobre a história dos negros nos Estados Unidos que ele disse legitimamente que no livro de história essa parte era apenas um parágrafo, e mesmo assim o professor passou em menos de 3 minutos, bem rapidinho. A matéria que Malcolm menos gostava era matemática, e no seu 7º ano de escola ele foi eleito presidente da turma, para surpresa de muita gente ter visto um garoto negro como presidente da turma em 1938, 39 mais ou menos. A primeira vez que Malcolm sentiu ressentimento por uma pessoa branca foi na 8ª série. Seu professor de inglês perguntou qual carreira Malcolm queria seguir, e ele então disse que queria ser advogado. E o seu professor falou que a primeira coisa para uma pessoa é que ela tinha que ser realista, e disse então que Malcolm deveria procurar a área de carpintaria como profissão. As notas do Malcolm eram uma das mais altas, tanto da sua classe como de todo o colégio. Malcolm se mudou para Boston, para casa da sua irmã mais velha, que chamava Ella, e foi em Boston que ele conheceu um amigo que acompanharia ele por um bom tempo, chamado Short. Grava bem esse nome, que vai ser bem importante para a vida dele. Por causa do tom avermelhado do seu cabelo, Malcolm recebeu o apelido de Red, e mais tarde seria chamado de Detroit Red. Em Boston, Malcolm começou a trabalhar como um engraxate. Essa aqui é bem legal para os fãs de Big Mouth. Quem se lembra do fantasma Duke Ellington, que está no sótão da casa do Nick? Então, esse fantasma é de fato de um pianista bem famoso, e olha só, ele era amigo do Malcolm X, eles ficaram amigos em Nova York. Um dos membros da banda do Duke, Johnny Hughes, ainda hoje deve $1 para Malcolm X por um serviço de engraxate que ele fez, e nunca pagou. Ainda em Boston, foi a primeira vez que Malcolm fez um conk no seu cabelo. Conk, para quem não sabe, é como se fosse um alisamento. E era muito, muito famoso entre os negros dos anos 30, 40 e 50. E ardia muito fazer esse conk. Mais tarde, em sua biografia, Malcolm escreveu que conk era a marca da vergonha que o negro sentia por ser negro. Seu primeiro interesse romântico foi uma garota negra de Boston chamada Laura. Mais tarde, já sabendo dançar muito bem, as pessoas começaram a aplaudir como que Malcolm dançava. E foi em uma dessas noites de show que ele conheceu uma garota branca chamada Sofia. Guarda esse nome que também é muito importante. E Malcolm palmitou bonito porque ele trocou a Laura pela Sofia. Pasmem, Malcolm X trocou uma garota negra por uma branca. Uau! Outros empregos que Malcolm teve na sua juventude incluem ajudante de sorveteiro, ajudante de garçom, operador de carrinho de lanche nos trens e
garçom, mas ele era bom mesmo como hustler, uma espécie de traficante. Foi trabalhando nos trens que ele foi para Harlem pela primeira vez. Em 1942, com 17 anos, ele começou a trabalhar no Small Paradise como garçom e foi um emprego que mudou de vez a vida do Malcolm. Lá ele conheceu um cafetão chamado Sammy, que fez então com que o Malcolm se tornasse um traficante de maconha, ou reefers, como ele chamou nos livros. Em 1943, Malcolm escapou da convocação militar, literalmente pagando de louco e dizendo que lutaria aos lados dos japoneses. Malcolm se envolveu com um hustler muito sinistro chamado West Indian Art e teve que fugir do Harlem de volta para Boston. De volta a Boston, Malcolm, junto com Shorty, um amigo dele chamado Rudy, Sofia e a irmã mais nova de Sofia começaram então uma gangue que roubavam casas. Em um desses roubos, Malcolm ficou com um relógio que ele achou que era muito bonito e muito caro. O relógio tinha um defeito muito específico e o dono dele então espalhou para a maioria dos joalheiros que alguém poderia ir tentar consertá-lo. Dito e feito, Malcolm foi até um joalheiro judeu para consertar o relógio e antes de entregar ele para a polícia, o cara pegou o pagamento pelo conserto. Malcolm e Short então foram presos, Rudy fugiu e nunca mais teve contato com Malcolm. Já Sofia e sua irmã apenas tiveram que pagar uma fiança bem baixa, porque consideraram que o único crime delas foi ter sido seduzidas pelos negros. Malcolm recebeu a sentença de 10 anos, e foi no presídio que Malcolm Little conheceu a nação do Islã e começou a se transformar no Malcolm X, que até o seu último suspiro lutaria pelo direito e liberdade dos negros. Então foi isso, meus amigos, um vídeo especial pro Malcolm. Eu preferi colocar até o momento que ele foi preso, porque da sua prisão até a vida adulta e até o momento do seu assassinato, é a época que todo mundo conhece mais sobre o Malcolm. Como diria o Malcolm, se você quer sua liberdade, seja homem, levante e pegue ela você mesmo. Um grande abraço e eu vejo todos no próximo vídeo. Bye! E não se esqueçam, sexta-feira agora, dia 31, Dia das Bruxas, estreia o Caixa de Brinquedos, um podcast True Crime produção original do Kurama Cast Produções. E em novembro eu vou tirar um tempinho de férias, talvez 2 semanas, talvez o mês todo, mas eu tenho que ajeitar algumas coisas na minha vida pessoal e programar a próxima temporada. Tem muita coisa boa e muita coisa nova vindo pra vocês. Mas talvez eu poste alguns dos meus antigos vídeos do meu canal como uma pequena, o que eu posso dizer, com um pequeno gostinho do que tá por vir. Tem muita coisa bacana, mas tem muita olhada no passado pra trazer as coisas bacanas pra agora. Então talvez dê umas dicas do que vem por aí. Um beijo, beijo, beijo. Bye bye. Say tchau. Tchau.